Olá, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Orientados. E hoje eu tenho uma pergunta para um dos participantes. Eu acho que eu vou fazer ela para o André. André, você costuma ler livro? Só um pouquinho. Comprei isso aqui só para brincar. Gente, então a gente já sabe que o André tem renda superior a 10 salários mínimos segundo a Receita Federal. Tá com grana, hein? Segundo a Receita. Exatamente. Roda a vinheta. Bom, gente, brincadeiras à parte, neste programa de hoje a gente vai falar sobre a questão da reforma tributária. Em junho do ano passado, o governo encaminhou para o Congresso um projeto de reforma tributária número 3.887 de 2020. E durante esse tempo, a Receita Federal produziu um documento de perguntas e respostas para esclarecer as dúvidas sobre o projeto da reforma tributária. O projeto visa unir o PIS/PASEP e a COFINS, criando a Contribuição de Bens e Serviços, a CBS. E a pergunta de número 14 do documento da Receita Federal gerou um grande impacto. A pergunta é: por que o ICBS vai ser cobrado sobre a venda de livros? Para quem não sabe, segundo a Constituição, ela prevê a isenção de impostos para livros e jornais. E em 2014, eles conseguiram também a isenção de contribuições federais, como o PIS/PASEP e a COFINS. E vocês sabem a resposta? Ela vai intrigar um pouco vocês. Conta para nós, Gustavo, qual é a resposta da Receita Federal? Olá, pessoal. Bem-vindo, pessoal que nos assiste. Então, Ricardo, Igor, André, segundo a Receita Federal, o cidadão brasileiro que ganha até 2 salários mínimos, ele não consome livros. Quem consome livro é apenas os cidadãos que ganham mais de 10 salários mínimos. Segundo a resposta do André, é o caso dele, né? É o caso dele, tá vendo? Vocês já sabem a renda do André. Quem me dera. Então, Inclusive, então, o André vai ter que comprar livros e doar para nós, né, no caso. André vai ter que ser tributado e doar para nós, exatamente. Tá bom. Eu vou pirateado. Segundo a Receita, então, não faz sentido a imunidade dos impostos e nem muito menos a imunidade das contribuições federais, porque quem consome os livros é somente a elite e as pessoas de até 2 salários mínimos não consomem. Senhores, é uma aberração. Mais uma aberração de uma proposta de reforma desse governo que está aí. E é inconstitucional, né? E eu vou dizer para vocês por que é inconstitucional. O artigo 150 da Constituição, ele estabelece com muita clareza que é proibido aos entes da federação, a União, os estados, municípios, né, instituir impostos, que é diferente de contribuição social, sobre livros, jornais, periódicos e qualquer tipo de papel destinado à impressão. E desde 2004 isenta esses mesmos produtos de contribuições federais como PIS/PASEP e a COFINS, né? Qual a proposta do governo agora? O Paulo Guedes quer unificar essas 3 contribuições sociais num único imposto chamado Contribuição sobre Bens e Serviços, chamado CBS, numa alíquota de 12%. Ou seja, o setor livreiro estima que o produto deverá ser onerado em torno de 20%, segundo as entidades aí do setor, né? Agora, o fato da Receita ignorar quem ganha entre 2 e 10 salários mínimos é o maior furo do argumento. Porque lá na resposta desse documento que o Ricardo citou, eles falam até 2 salários mínimos e depois de 10 salários mínimos para cima. E esse intervalo? Como é que fica? Não fica, né? Então, na minha opinião, na resposta desse documento que o Ricardo cita, o mais grave é o governo afirmar que, dada a escassez de recursos públicos, cabe aqui uma revisão de imunidades tributárias para que isso pudesse ser destinado para políticas focalizadas no caso de medicamentos, da saúde e da educação. Ou seja, tentando amaciar o discurso, dizendo que esse imposto vai ser usado na saúde. Com certeza, depois o presidente vai falar que vai ser usado contra a pandemia, né? Agora, os argumentos do setor são que a gente já tem relatórios adoidados na internet, né? Que eles falam que é possível que o preço do produto aumente em até 20%, né?
Existe uma entrevista, inclusive, na Veja, do Marcos da Veiga Pereira, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Ele diz o seguinte, peguei uma aspas dele aqui. Ele diz não acreditar na promessa feita pelo governo, que alega que o dinheiro arrecadado com a nova tributação poderá ser empregado em políticas do setor. Ele não acredita nisso. Agora, para a gente avançar, Ricardo, sobe o primeiro gráfico para nós, por favor. Esse primeiro gráfico aí, pessoal, é o gráfico do Retratos da Leitura, né? Um documento aí do Instituto ProLivro, feito aí em parceria com o Itaú Cultural, e realizada, a pesquisa foi realizada pelo Ibope Inteligência. Olhem, vejam aí no canto esquerdo da tela. Em 2015, eles introduziram a pergunta, gostaria de ter lido mais? Em 2015, 77% das pessoas disseram que sim. Em 2019, já foram 82%. Percebam o interesse da leitura. Percebam o interesse da leitura. No canto direito, por que você não leu mais? O que aparece com mais evidência é por falta de tempo. Agora, vejam o quinto item, porque acha o preço do livro caro. Em 2015, 7%, em 2019, 5%. É um dos primeiros elementos aí que fazem as pessoas não consumirem mais o livro. Segundo gráfico, Ricardo, por favor. Queria que você mostrasse aí para o pessoal. Seguinte, deixa eu só pegar ele aqui rapidamente. Vejam aí no canto direito dessa tela. Essa pesquisa ainda é do mesmo Instituto ProLivro, tá? E ele faz a seguinte análise. Perfil dos leitores por comparação. No canto direito, o gráfico em azul claro, peguem apenas o primeiro item, para ser mais objetivo. Por renda familiar, leitores de livro. O primeiro item, 23, são pessoas de até um salário mínimo. Até um salário mínimo, 23% das pessoas se declaram leitoras de livro. De 1 a 2, 26%. Mais de 2 a 5, 25%. Mais de 5 a 10, 13%. Mais de 10, o número é o 3%. Vejam, o que eu quero mostrar para vocês. É razoável dizer que quem ganha de 10 salários mínimos para cima consome livro e consome livros e quem ganha menos de 2 não consome, senhores? O gráfico do Instituto ProLivro está mostrando que não. Olha a massa de gente que consome livro até 2 salários mínimos. E, por último, o último gráfico aí já é um gráfico do PISA. O PISA, não sei se vocês sabem, né? É um documento foi realizado, inclusive, em 2018, que avalia o desempenho dos estudantes de 15 anos em comparação com os outros países membros da OCDE, né? Que é a Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Vejam o que esse gráfico mostra. Ele mostra o nível de proficiência de leitura de crianças de até 15 anos em vários países. Vejam bem o primeiro país, a Finlândia. Olha o volume de pessoas que têm proficiência de nível alto. Lá na base da tabela, vocês vão ver nível abaixo de 1C, nível 1C, até chegar a nível 6. Vejam os países de primeiro mundo, como que o volume de pessoas, de crianças de até 15 anos, estão num nível alto de leitura, e agora localizem o Brasil no gráfico. A gente tem 18% das crianças dentro do nível 1B e depois no nível 1A. Ou seja, o nível de proficiência é muito baixo no Brasil, enquanto nos países de primeiro mundo ele é muito mais alto. Gustavo, é interessante ver, aí, principalmente pelo seu último gráfico, essa questão da relação entre as economias, né? A questão da leitura frente às economias. A gente vê esse argumento do governo falando que é para poder arrecadar, que é até contraditório a toda a propaganda que o governo sempre fez, sempre falou de ser um governo mais liberal, e vem com proposta que é contrária. E justificam com base na pandemia e tudo mais. Mas parece que o Brasil vem com esse projeto de emburrecimento, não é de hoje, tá? Né? Você pega, por exemplo, ali Canadá e Coreia, são países de um alto desenvolvimento, a Finlândia também, o IDH alto, a Coreia é usada como um exemplo de país que cresceu rapidamente nas últimas décadas. É óbvio que existem inúmeros fatores para isso, né? Tem a questão geopolítica da Coreia, mas se a gente pegar o planejamento de estudo base nesses países,
o incentivo ao estudo, mostra que também é o melhor caminho para poder crescer. E no Brasil a gente vem sempre ao contrário, a gente vem sempre na contramão. Né? A gente já ouviu falar em questão de homeschooling no Brasil, e agora na pandemia, eu quero ver alguém depois da pandemia defender o homeschooling, só se for louco da cabeça, porque quem tem filho está vendo tanto que é difícil acompanhar. Né? E para a leitura, entra dentro da mesma situação. Leitura é cultura. Né? A gente pode falar tanto de livro didático, quanto de livro, literatura mesmo, ou para livros para estudo. Né? Então, é bem estranho esse argumento do governo. No seu outro gráfico, você mostra também que a base da leitura não é na população rica, é na população de renda mais baixa. Não é renda, não vou dizer renda baixa, mas a base ali não é quem ganha mais de 10 salários mínimos. Né? Então, se demonstrou que o argumento base, que pobre não lê, é completamente errado. Até porque o número de ricos no Brasil é muito menor do que o número de pobres. Então, você tem uma legião maior, né, que sustenta isso aí. Se o governo vem falar que a ideia é tributar para arrecadar e justifica isso, usa como justificativa para falar que está tributando a classe mais rica, por que não tributar em outra coisa? Que vai afetar somente essa parcela da população que tem uma renda maior. Não faz sentido. Na minha cabeça, não faz sentido nenhum. Mais uma vez, é um projeto de governo para deixar a educação de lado, deixar a cultura de lado, e não faz sentido nenhum, cara. E vai afetar, lembrando também que não vai afetar só livro físico, né? Vai afetar também quem gosta de livro digital. Exatamente. Porque vai afetar papel e vai afetar também. Não vi se vai afetar o aparelho em si, né? O aparelho em si, mas as publicações vão ser todas afetadas. Por fim, você falou da questão da Constituição, né? Que teria uma emenda constitucional para poder fazer isso, teria que fazer uma emenda constitucional. Vamos combinar, cara? Isso aí, esse tipo essa lei deveria ser uma cláusula pétrea, essa norma deveria ser uma cláusula pétrea na Constituição. Deveria ser impossibilitado de mudar isso na Constituição. A base de um país é a educação. A base do país que quer crescer é a educação. Vem falar de liberdade econômica, mas aumenta a tributação. E aumenta sempre onde está errado, onde não deveria. Isso tinha que virar era cláusula pétrea. Eu discordo com todos vocês. Eu sou a favor que a tributação seja sim aumentada para os livros. Tem que ter mais arrecadação para o governo. Está precisando de dinheiro. A verdade é essa. Vocês estão todos loucos em ser a favor da educação. Eu falaria isso se eu fosse um auditor da Receita Federal, ganhando R$28 mil por mês. Eu estaria na camada dos 3%, que ganha acima de 10 salários mínimos e que consomem pouco livro. Então, às vezes, essa estupidez, essa má educação, está explicado, porque 3% apenas consomem os livros. Então, eles não leem, eles não querem saber nada, eles têm dinheiro e devem se achar os donos da verdade. Então, essa questão de aumento é estarrecedor, não dá nem para imaginar, nos piores dos pesadelos que a gente vive, que já é da miséria. O IDH do Brasil é o 84º em 185 países, ou seja, nós estamos lá no fim do túnel praticamente. Então, nós temos, infelizmente, uma população que não é desenvolvida, não é educada, não tem sistema de saúde qualificado. E aí, agora, vem essa autarquia, que a gente precisa também falar sobre isso. A Receita Federal é uma autarquia de pessoas que passaram por... esqueci o nome... o consórcio com... meu Deus. Isso. Tá falhando, não voltou aqui não, mas beleza. Então, ou seja, como que a gente pode ter isso, gente? Qual que é o real sentido? Por que essas pessoas, em vez de pensar em tributar
grandes fortunas, entre outras tantas possibilidades alternativas que existe de trazer renda, porque beleza, né, quer mexer, ter uma reforma tributária, que ela é sim importante, ela sim precisa ser feita, porque a nossa carga tributária ela já é altíssima, mas aí é muito fácil ir lá no grosso da população, que se eu não tiver enganado, os dados que o Gustavo trouxe, quem consome livro de 2 salários até 9 salários mínimos deve dar em torno de 75, 70 acima por cento, ou seja, é muito fácil você tributar essas pessoas, que é a grande massa, é ali que vai sair recurso, né? O dinheiro. Mas o privilégio, o corporativismo não deixa com que ataque a raiz do problema. Não tem problema, gente. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa liberal do livre mercado. Eu acho que quanto mais pessoas ricas estiver nesse país, feliz todo mundo será. Então, que todos nós sejamos ricos, ganhos acima de 10 salários mínimos. Mas não é a verdade, não é a realidade. Então, precisa atacar aqueles que conseguiram ter esse sucesso, graças a mérito deles. E aqui eu não estou entrando na discussão sobre isso, mas precisa ser feito de forma correta e não atacando uma população que já é miserável, pobre e que precisa de, no mínimo, um fomento para a educação, de leitura, que a leitura não só só não traz conhecimento, não. Ela traz coisas lúdicas, ela te leva a uma outra atmosfera. É em cima disso, né? De livros que você sai um pouco do seu cotidiano, que já é tão sofrido. Então, pelo amor de Deus, cria vergonha na cara. Quem assinou esse papel dentro da Receita Federal deve ser um escroto, um cara desse. Não dá para entender. Quem assinou isso para passar para o governo como uma possibilidade é um retardado. Não dá para entender isso, não. É complicado mesmo. Gente, só para deixar bem claro, antes que vocês comecem a falar nos comentários, esse programa não visa falar bem ou mal da CBS, que é esse novo imposto que está querendo ser criado pela reforma tributária. Nós estamos falando da questão dos livros. A gente ainda vai fazer um programa falando da questão da reforma tributária, detalhando o CBS, essa questão de juntar os impostos. E, para mim, a junção desses impostos é interessante. Agora, questão sobre livro, eu discordo completamente. Primeiro que eu discordo, quando fala que 2% o pessoal que ganha até 2 salários mínimos não lê, para mim, eu vejo 2 motivos para isso. Primeiro, eu posso falar de um pouco, porque eu estudei em escola pública. Eu estava em escola pública e sempre que a gente mandava ler livros, as escolas indicavam livros, eram livros maçantes para a juventude. Eu gosto de Machado de Assis, respeito a literatura brasileira, respeito os clássicos, mas eu não acho que são para crianças de até ensino médio e ensino fundamental. Eu não acho. Eu acho que essas crianças têm que ler livros que vão instigar a imaginação. Um exemplo maior de todos é um dos livros mais vendidos no mundo, que é o Harry Potter. E, querendo ou não, instiga a criança a ler, instiga ela a ficar curiosa. A maioria das crianças gostam. Eu acho que esses, sim, são livros que devem ser tratados em escolas. E aí, essa população, eles dizem que não lê, que até 2 salários mínimos, vão ficar interessadas em ler. Mas elas não vão ter dinheiro para comprar. Provavelmente pode até ser que não. Mas existem as bibliotecas públicas que estão acabando por causa da falta de leitura. Eu, igual o André, tenho um Kindle. É um leitor digital. Por que eu comprei? Porque eu gosto de ler. E um livro por Kindle normalmente é 20% a 30% mais barato que um livro normal. Eu sinto falta de ter aquele livro de papel, sinto, mas a minha condição financeira não me permite ter o tanto de livro que eu tenho no Kindle, por exemplo. Então, eu acho que para começar a mudar essa realidade da leitura para essas pessoas de até 2 salários mínimos, como diz a Receita Federal, a base não é colocar mais impostos. Para mim, a base é incentivar as crianças a lerem. Incentivar as crianças a lerem, para mim, é a reforma que tem que passar antes da reforma tributária,
seria a reforma da educação. Hoje, infelizmente, as nossas escolas, eu falo isso com dor no coração, porque eu tenho tios professores de escolas públicas, hoje ela está jogada às traças. Com a pandemia, a gente viu como essa questão da educação nas escolas públicas é precária. A maioria das pessoas não tem acesso à internet, não conseguem ter em si uma aula em casa. Isso é bem complicado. Então, para mim, a reforma que tem que passar primeiro são a reforma escolar e depois a reforma tributária. Porque eu acredito que eu sempre falei isso, não precisa começar já no ensino médio, ensino fundamental, vai escalonando, começa na formação básica, depois mexe no ensino fundamental, depois mexe no ensino médio, até chegar no ensino superior. Então, aquela pessoa que começou na educação básica, ela vai ter um sistema bem melhor. Eu acho que isso, até mesmo, eu não gosto, eu respeito as cotas para estudantes de escolas públicas, porém, eu acho que ela é um paliativo que deve ser feito. Mas eu acho que o melhor seria colocar os alunos em pé de igualdade de uma escola particular. E o governo tem condição de fazer isso, fazer uma reforma das escolas. Então, para mim, essa questão dos livros é inadmissível e eu espero que isso não passe mesmo. Ricardo, posso falar, Gugu? Pode, fica à vontade. Só para poder trazer aqui mais alguns dados, cerca de 50%, 47,5% dos livros produzidos no Brasil em 2019, tá? Dados de 2019, 47,5% dos livros são livros didáticos, tá? Que seriam tributados. Ou seja, a gente está tirando realmente da educação. Agora, sabe o que eu acho interessante? A gente vai colocar aqui o gráfico, cerca de quase 20%, 18,8% dos livros produzidos são livros religiosos. Será que se esses dados chegarem nas mãos do governo, eles vão fazer alguma mudança? Sabe por quê? Esse governo protege demais a classe religiosa. Protege muito tudo que afeta, até porque base eleitoral do nosso querido presidente, querido, entre aspas, posso colocar muitas aspas aqui no meu caso, se falar do nosso querido presidente, falou na parte religiosa, meu amigo, eles defendem com unhas e dentes, libera para culto, libera para fazer o que for em meio à pandemia. Isso vai afetar a classe religiosa. Eu queria saber muito como é que isso ia repercutir. Agora, a preocupação maior mesmo é isso, ver que quase 50% dos livros produzidos no Brasil são destinados à educação. E é isso que vai ser tributado. A gente está aumentando o tributo na educação. A gente está marginalizando a educação brasileira. Isso é inadmissível. Quando você fala isso, André, eu concordo demais. No final das contas, a gente, de fato, está tributando o acesso à educação das pessoas que têm poucos recursos para investir nisso, de fato, né? Queria retornar rapidinho no que você falou, Igor, quando você comenta aí desse intervalo que parece que o Ministério da Economia, por meio da sua Receita Federal, parece que omitiu, né? Porque cadê o intervalo entre 2 e 10 salários mínimos aí nessa base de análise deles? Não está, né? Então, é o que a gente sempre conversa. Trata-se de enviesar a análise para fazer caber o pensamento dentro de uma realidade e entubar na gente, né? Infelizmente, essa é a verdade. Agora, o André, ele comentou uma coisa interessante e eu vou te dar uma notícia boa, André, se você ainda não chegou a ler, né? Randolph Rodrigues, senador pelo Rede Sustentabilidade, logo depois que o governo apresentou a proposta de reforma tributária em julho do ano passado, ele entrou com uma PEC de número 31 do mesmo ano passado, pedindo para que aquela PEC fosse aprovada para que ela garantisse a permanência da isenção de qualquer tipo de tributo sobre os livros, jornais, periódicos e o papel. Veja bem, hoje a nossa Constituição, ela imuniza o livro, o jornal, o periódico, o papel dos impostos, o que não inclui contribuições, taxas, nada disso. Randolph Rodrigues, diante dessa proposta, o que ele fez? Ele entrou com uma PEC pedindo para que todos esses itens fossem isentos de qualquer imposto. Então, é bom depois a gente ajudar lá na plataforma do Senado, lá no E-Cidadania, e botar lá e fazer volume nos 87% das pessoas que concordam com a proposição do Randolph Rodrigues. 87% das pessoas que responderam à enquete do Data Senado
concordam com a proposição de manter a isenção, inclusive para todos os outros impostos, né? Eu vou trazer uma curiosidade para vocês aqui, que eu tomei até nota, acho que vocês vão achar interessante. Vocês sabem que essa imunidade de impostos na Constituição para os livros e esses acessórios, esses adjacentes, no caso, é chamado de imunidade tributária. Ele vem desde a Constituição de 46. E sabe quem que foi o deputado da época que teve a iniciativa de imunizar esses itens? Jorge Amado. Na época, ele era deputado federal e ele teve a iniciativa de criar esse dispositivo dentro da Constituição e está aí desde então, inclusive na Constituição de 88, logo em seguida, né? Eu estava vendo no Senado também, senhores, sobre a proposta, né? Sobre a proposta de continuar ou não com a imunidade dos livros, e eu vi lá, consulta ontem, tá? No dia 9/4, 19.975 pessoas são favoráveis à permanência da imunidade tributária e 383 contrários. Vou repetir os números. 19.975 a favor de continuar com a imunidade, 383 contra. Queria destacar aqui algumas notas de repúdio que vieram desde o ano passado. A OAB, né, se manifestou indignada, né, entre aspas, ela diz, né, restará inviabilizado o trabalho de muitas editoras e autores. E isso irá diminuir ainda mais o acesso à cultura e educação em um país com tantas desigualdades, fecha aspas. Ou seja, André, o que você acabou de falar, A União Brasileira de Editores, né, em agosto do ano passado, também emitiu nota, dizendo que esse tipo de proposta conspira contra o desenvolvimento do país. Em abril desse ano, soltou uma outra nota, repudiando e atacando, inclusive, esse volume de propostas que parece que querem minar o projeto de educação e cultura no país, né? E eles ainda vão além, né? Fala que o governo ele tem um projeto ideológico, né, de retrocesso, aspas, deles, né? Eu queria uma análise rápida, senhores, para a gente, eu acho que a gente já deve estar no tempo aí, né, Ricardo? Eu acho que o preço no Brasil do livro, ele é alto. Se você for pegar a renda média do brasileiro, nas pesquisas que a gente tem, se você for comparar o salário mínimo, o preço do livro ele é alto mesmo. E isso tem que ser melhorado. Só que agora, por algum motivo que a gente ainda precisa descobrir, talvez seja apenas um assanhamento, o governo agora quer começar a abocanhar 12% em cima desse consumo. Que é uma coisa inconstitucional, está previsto na Constituição. Agora querem mexer. Que bom que o senador está querendo transformar ela numa espécie de cláusula pétrea, né? E eu espero, sinceramente, que o Congresso Nacional não aceite esse item, né? Faça essa ressalva, né? Agora, o André comentou uma coisa muito interessante, é o seguinte: será que é eficiente tributar livros, tributar a educação, o acesso a esses livros? Eu acho que não. Eu acho que o governo deveria começar a trabalhar a revisão de certos privilégios das entidades financeiras, né? Imposto sobre grandes fortunas, contribuição, inclusive, sobre grandes heranças, lucros e dividendos que não são tributados no Brasil. Eu acho que é aí que está a mina de ouro do governo. Se o governo está assanhado querendo correr atrás de dinheiro, vai nos lugares onde existe potencial. Não produz um retrocesso educacional no país por causa de 12%, pelo amor de Deus, né? E, inclusive, essa é uma análise de um professor de Direito aqui da UFMG, em Belo Horizonte, aqui, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Tiago Álvares Feital. Ele é mestre e doutorado em Direito. Ele que propõe essa ideia, ao invés de meter a mão no todo o universo de situações educacionais que promove o desenvolvimento educacional do país, vai meter a mão no setor financeiro, né? E eu quero encerrar, Ricardo, rapidamente, com uma frase aqui da professora Marisa Midori, da USP, que ela diz o seguinte, abre aspas, livro não pode ser considerado artigo de rico por uma pessoa pública que trabalha a serviço da população, porque o livro está na base da formação da cidadania. Não é artigo nem de rico e nem de pobre, e sim um produto cultural e universal. Fecha aspas. Olha, eu fiquei muito feliz de saber quem fez essa proposta lá em 46, viu? Viva a alma e viva a pessoa pública, um grande brasileiro, Jorge Amado, né?
um dos autores mais adaptados que a gente já viu no cinema, na televisão, no teatro. Fantástico. Até arrepiei quando você falou Jorge Amado, porque aí as coisas fazem tudo sentido. Eu sabia. Né? Tudo tem sentido nessa vida e as pessoas de bem é que mesmo busca melhorar essa realidade social do país, e não esses estupendos aí que fazem esse tipo de proposta. Mas, enfim, eu acho que vocês já falaram tudo. A minha proposta aqui para quem está nos assistindo, e aí eu quero saber se vocês concordam comigo, é criar uma hashtag sou contra tributação de livro. Eu sou totalmente contra. Não existe isso, não faz. Hashtag sou contra a tributação de livro. Então vai estar lá nas nossas redes. Vai. E vocês que nos assistem, vocês são a favor ou são contra? Até mesmo vocês, que a gente sabe que tem muita gente aí que ganha acima de 10 salários mínimos. O que vocês acham? Tipo o André. Com os Kindles, os e-books, o físico, etc. Né? Livre é cultura, livre é educação. Isso aqui aí não podemos perder. Nós 4 somos leitores árvores. Vocês estão escondendo o jogo, vocês também ganham mais de 10 salários mínimos acima de mim. Mas é isso aí. Valeu, todo mundo, e comente lá, pessoal. Pessoal, comenta aqui o que vocês acham. Se alguém desconcorda com o fim dessa imunidade, coloca aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Vamos lá, gente, é isso aí. Então vamos colocar essa hashtag aí e vamos lá no site do Senado, que o Gustavo comentou para nós também. Muito obrigado a todos que assistiram. A PEC do senador Randolph. A PEC do senador Rodolfo. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso podcast até agora. E leiam o livro.